O assunto agora é a situação financeira do Estado. Que situação, hein? A Câmara dos Deputados em Brasília aprovou, deu um primeiro passo, né? Um primeiro passo para tentar aí fazer com que o Rio se recupere. Foi aprovado o texto base do regime de recuperação fiscal. O que é isso? Ele pode suspender o pagamento da dívida que o Estado tem com a União por 3 anos e ainda pode liberar novos empréstimos. Vamos ver. Foram 301 votos contra 127. O projeto de recuperação fiscal dos estados, aprovado ontem, mantém as contrapartidas impostas pelo governo federal. Algumas já foram mudadas. A proposta ainda pode ser alterada através de destaques que devem ser votados hoje na Câmara dos Deputados. Esse projeto, ele reorganiza, dá oportunidade que os estados reorganizem as suas finanças, mas como eu disse, não passando a mão na cabeça do Estado, não coisa de pai para filho, mas uma coisa muito firme, muito dura, onde o Estado que cometeu erros do ponto de vista fiscal tem que se reorganizar e passar por esse processo de contrapartidas, de reorganização. Depois disso, o projeto precisa ser aprovado pelo Senado Federal e sancionado pelo presidente Michel Temer. O Rio de Janeiro só vai ter acesso a benefícios como a suspensão ao pagamento das dívidas que o Estado tem com a União e a contratação de empréstimos se conseguir aprovar todas as contrapartidas na Assembleia Legislativa. O governador Luiz Fernando Pezão acompanhou a votação de ontem e comemorou. Foi uma grande vitória ter aprovado o texto base. Muito obrigado a todos os parlamentares de todos os estados que foram solidários com o Rio de Janeiro, com Minas, com o Rio Grande do Sul, mas com todo o Brasil, porque todo o país pode precisar dessa lei. Edmilson Ávila, boa tarde para você. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, gente. Estamos aí vendo um certo otimismo do governador Luiz Fernando Pezão. Agora, esse texto base, no que for aprovado hoje, porque ainda tem votação hoje, né? Ainda tem umas emendas para serem aprovadas, né? Exatamente. Durante ontem lá a votação, ficaram algumas propostas, vão ser votadas hoje. Por que elas são importantes? São 16 propostas, porque tem proposta dizendo o seguinte, olha, não precisa de contrapartida. Então é necessário, hoje precisa ter muita atenção hoje para votar essas 16 emendas. Agora, Edmilson, você falou em contrapartidas, há muitas contrapartidas que devem ser aprovadas ainda aqui pela Assembleia Legislativa. Vamos saber quais são elas? Vamos lá, botei tudo aqui no telão, vamos dar uma olhadinha aqui, o que diz lá do regime, esse regime fiscal. Então, aumento de contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 14%. Isso aqui está previsto, mas precisa ser votado pela Assembleia Legislativa aqui no Rio de Janeiro. Proibição de reajustes salariais e contratações. Mais ou menos como você dá uma congelada em tudo isso. Oxa, mas nós tivemos aqui, Mariana, já aumentos que foram dados no passado. Isso está valendo. A adoção do regime próprio de previdência complementar. Isso já foi adotado em 2013 aqui. O Estado não teria mais o que fazer neste caso aqui. Deixa eu botar que nós temos mais contrapartidas aqui entrando para a gente. Olha, vamos lá. Limitação de aumentos das despesas obrigatórias. Isso é muito importante. Por que isso é tão importante assim? Exatamente porque o governo fez tudo errado. Ele tinha muita despesa e pouca receita. Então, arrecado pouco e gasto muito. Então, ele vai ter que limitar aí as suas despesas. Autorização para realizar leilões de pagamento por crédito maior de desconto. O que é isso? Por critério maior de desconto. O que é isso? Eu tenho uma dívida, vamos supor, de 100 mil reais. Chego para a empresa e falo o seguinte, olha, eu quero pagar essa dívida. Que desconto você me dá? Eu te dou desconto de 30%. Ok, eu faço um leilão para conseguir esse desconto. É exatamente isso que diz esse tema aqui. O Estado ainda não pode fazer isso. Enxugar e aqui negociar. Exatamente. Qual é a próxima? Redução de incentivos tributários de no mínimo 10%. O que está dizendo aqui? Para você, cada vez mais, dar menos incentivo, né? Reduzir aí as suas bondades. E venda de estatais, por exemplo, como a SEDAI, que isso já foi feito. Da SEDAI, neste momento, é o que daria ao Rio de Janeiro. No momento que tiver aprovação lá no Senado, eles estão falando que mais uma semana ainda para chegar no Senado e ter essa aprovação, e aí essa possibilidade de contratar empréstimo, e daí 3 bilhões e meio já nesse início. E depois, quando você deixa de pagar a dívida, que o Estado tem que pagar todo mês, paga a dívida, todo ano, né, você tem a sua dívida acumulada, que isso daria aí ao longo dos próximos 3 anos aí, 33 até 33 bilhões de reais. Então é esse dinheiro todo que permitiria o Estado voltar a se organizar.
Mas se não se organizar isso aqui, Mariana, tem que diminuir as despesas, diminuir e aumentar a arrecadação. É o que nós fazemos na nossa casa. Quando o seu salário diminui, o que você faz? Você diminui enxuga as despesas. Aqui, enxuga ali. Exatamente. Olha, diminui os meus gastos para eu poder, para o meu salário chegar até o final do mês. É isso que o governo nunca fez e que terá que fazer agora. Olha, o governador Luiz Fernando Pezão continua em Brasília, está acompanhando ali a tramitação desse projeto de lei. Ele pretende se reunir ainda hoje com o presidente do Senado Federal, o Eunício Oliveira, para pedir pressa na análise desse projeto. Pezão conversou agora há pouco, aliás, com o repórter Nilson Clava. Vamos ouvir. A gente vai repercutir essa aprovação agora com o governador Luiz Fernando Pezão. Governador, a primeira pergunta é: o que vai mudar de efetivo na vida do servidor? O que vai ser feito com esse dinheiro dos possíveis empréstimos, se o projeto também for aprovado no Senado, e as contrapartidas na Assembleia Legislativa? Esse é o nosso grande compromisso, Nilson, é não deixar o Rio parar e principalmente o compromisso de colocar os salários em dia do servidor. Tanto o 13º como os salários. Aí vai depender do andamento das operações, né? O nosso secretário de Fazenda já vem trabalhando, já mesmo antes da aprovação. A gente quer ver logo que quando aprovar no Senado, a gente já encaminhe para ter esses recursos e agilizar a votação na Assembleia Legislativa. A gente acredita aí que até o meio do ano, mais uns 40 dias, né, final de maio, por aí, a gente já tem uma previsibilidade para o ano inteiro e também para o funcionário saber o dia certo que vai receber. Voltar a saber o dia certo que vai receber, né? O governador Luiz Fernando Pezão também falou sobre os motivos que levaram o Rio a essa situação de caos financeiro. Não houve erros na administração? Não, claro, sempre há. Não quero tirar a culpa de ninguém, né? Eu poderia aqui ficar me lamentando de ter dado aumento em 14 para o funcionalismo. Mas mesmo com o aumento que eu dei, os ativos, funcionários ativos do Estado, ainda é a 26ª remuneração do país, menor do que o Rio, só o Espírito Santo. Então, o problema não foi só esse. A gente errou em muitos repasses que a gente fazia com os royalties do petróleo, que o STF tirou, tinha uma base de repasses que era em cima de uma receita que nós não tínhamos para pagar funcionário, e os poderes tinham essa receita. Então tem uma série de questões, não adianta eu ficar aqui olhando pelo retrovisor, eu tenho que olhar para frente, trabalhar aqui e dar condições do Estado voltar a crescer, porque quando o Rio cresce, o Brasil todo cresce atrás. Edmilson, acabamos de ouvir o governador falando sobre as prioridades, né, a partir dessa aprovação, ou seja, o pagamento do salário dos servidores, o novo cronograma deve vir. Agora, há previsão de demissões, já que uma das contrapartidas é enxugar a máquina? Isso é muito importante, Mariana, porque a lei de responsabilidade fiscal, e o Estado já caiu nela, a lei de responsabilidade fiscal diz que tem que demitir sim. Mas nós estamos aí num período que tem a calamidade financeira. Na calamidade financeira tem lá previsto para não demitir. O Estado, conversei hoje com o secretário da Fazenda, o Estado diz que não quer demitir, não há essa intenção de demissão neste momento. Então congela tudo, não tem aumento para tentar, o que eles querem fazer? Baixar as despesas, você tem que baixar ao máximo suas despesas e melhorar a arrecadação para não ter que demitir. Então vamos ver como isso vai se comportar. Agora, é importante explicar para quem está assistindo a gente, houve uma aprovação de um texto base hoje em Brasília. Ainda há outras votações hoje a serem feitas em Brasília e depois isso tudo vai ser encaminhado para o Senado. Em quanto tempo, se acredita, Edmilson, quer dizer, a previsão aí estipulada de aprovação geral? Então, tudo vai depender de como vai caminhar no Senado, qual é a previsão, o que eles querem fazer com que em uma semana isso já esteja lá no Senado. Estão correndo. Querem correr com isso em uma semana para aprovação no Senado. Ninguém sabe se vai dar tempo ou não. Muito importante a gente olhar para a Assembleia Legislativa também, não é só olhar lá para o Senado. Quando tudo estiver aprovado, a gente tem que olhar para ver se isso será aprovado, se as principais medidas e contrapartidas aí vão ser aprovadas aqui na Assembleia Legislativa. E como será esse comportamento com o servidor. Enfim, o servidor não pode pagar toda essa conta sozinho. Edmilson volta ainda nessa edição.